Nós lhes damos as boas-vindas ao programa Uma Palavra de Fé e o fazemos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo ao Senhor que abençoe os ouvintes e que cada vez mais alcance seus parentes, seus amigos, pessoas da igreja, para tomarem proveito, ou aproveitarem, melhor dizendo, essas questões que nós estamos tratando com base nas Escrituras. Então, queremos começar em oração, não é, irmã Marlice? Ô Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, pedimos, ó Deus, especialmente, Senhor, pela vida dos ouvintes que estarão ouvindo, Pai, sobre este assunto que vamos tratar, Senhor, para que, ó Deus, possam, Senhor Jesus, estarem sendo despertados, Senhor, abençoados pelo Senhor. Visita cada lar, visita cada família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados ouvintes, nós vamos fazer a reflexão no dia de hoje em cima de uma pergunta que é profunda. É um artigo de Marshall Segal, que eu traduzi e acrescentei algumas observações, e o assunto é: por que o casamento existe? Por que o casamento existe? Quando se fala de casamento, o que o senso comum, que as pessoas, de modo geral, entendem é o casamento entre um homem e uma mulher. Mas acontece que o casamento ele faz parte de um plano de Deus maior do que simplesmente o casamento entre um homem e uma mulher, que já é muito. Mas nós vamos estudar hoje o casamento criado por Deus e ver que no plano divino, Cristo veio para que a sua noiva, a igreja, participe das bodas do Cordeiro. Assim, o casamento durará por toda a eternidade. Então, o casamento do Senhor Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja, é o modelo para o assunto da instituição do casamento entre um homem e uma mulher, porque, ao fim e ao cabo, nós todos queremos estar salvos para participarmos das bodas do Cordeiro, né? E para que não só a vida eterna seja um casamento nosso com Cristo, mas também o casamento entre um homem e uma mulher tenha o caráter de durar por toda a eternidade. Então, eu falo com vocês agora o seguinte: você já se perguntou por que a história começou com um homem solitário para depois Deus lhe dar uma noiva? Pensem bem nisso. Por que a história começou com um homem solitário para depois Deus lhe dar uma noiva? Em um paraíso cheio de boas coisas, havia uma pessoa que não estava bem. Algo estava faltando. E esta pessoa era Adão, o primeiro homem. Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz: não é bom que o homem esteja só. E no capítulo 2, versículo 23, do mesmo livro de Gênesis, a palavra diz: a mulher é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. O casamento era uma consumação e não um acréscimo, né? O casamento era a imagem de Deus no homem e na mulher, era a intimidade, o amor de Deus e a segurança para a procriação. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então, a primeira coisa, amados ouvintes, que vocês e nós devemos sempre nos lembrarmos, é de que a primeira coisa que Deus fez, o grande plano de Deus para a humanidade, a primeira coisa que ele fez quando criou o homem e a mulher, foi abençoá-los. Então, o plano de Deus não foi só para Adão e Eva, mas também para nós. O plano de Deus é para nos abençoar e não para nos levar
para a destruição. E isso está escrito em Gênesis 1, versículos 27 e 28, que acabamos de ler. E então vem o casamento, onde Deus faz de duas pessoas, ele faz uma pessoa. Né? Esse é o plano de Deus. E onde é que está a beleza do casamento, irmã Marlice? A beleza do casamento, entretanto, não foi a inspiração para a primeira história de amor. Deus permitiu que o homem solitário buscasse no alto e embaixo, perto e longe, tudo em vão, para sugerir outro amor, um amor superior, um noivo melhor. Por que o casamento existe? Deus permitiu que Adão ficasse desconfortavelmente por muito tempo no altar da criação para que desejássemos encontrar Eva. Então ele esperou mais séculos antes de enviar seu próprio filho ao altar, à terra, para que desejássemos encontrar o noivo e amá-lo quando ele viesse. Por meio do apóstolo Paulo, o próprio Deus nos diz o que estava fazendo ao oficiar aquele primeiro casamento. O homem deixará pai e mãe e apegar-se-á à esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este mistério é profundo, estou dizendo que se refere a Cristo e à Igreja. Efésios 5, versículos 31 e 32. O casamento não existe apenas para remediar a solidão do solteiro. O casamento existe para nos dizer que precisamos de Jesus. É uma exposição viva da busca implacável e apaixonada de Cristo por seu povo escolhido, a Igreja, e da dor incansável da Igreja por ele. Ela não descansaria até que fosse encontrada por ele. Deus chama os maridos para amarem suas esposas de uma forma que mostra ao mundo algo do deleite de Cristo em nós. Coisa extraordinária, hein? Esse autor aí, ele realmente abordou a coisa de maneira muito profunda. Então, a razão por que Deus permitiu que o homem, o primeiro homem criado, fosse solitário por um tempo, foi para que ele pudesse entender que o amor de Deus, o que o homem deveria buscar primeiro, não era uma mulher. A maior necessidade de um homem, né, que Deus faz é sugerir um outro amor, né, o amor superior, né, e sugerir uma noiva melhor. A igreja é a noiva e o noivo é Jesus Cristo. Então, o noivo é Jesus Cristo. Quando o homem comum, um ser humano comum, pensa em casamento, pensa numa mulher, pensa numa noiva. Mas muito poucas pessoas entendem que no plano de Deus, aquilo não é tudo. No plano de Deus, a noiva é a igreja e Jesus Cristo é o noivo. Ou seja, o noivo é que nós devemos estar olhando, se somos a igreja de Cristo, devemos estar olhando para o noivo para ver que um dia nós participaremos das bodas do Cordeiro. Ou seja, então o Adão esperou durante algum tempo, né, para entender que o plano de Deus era muito além de encontrar uma mulher para amar, mas depois as Escrituras esclarecem que o noivo verdadeiramente que todos nós devemos procurar é a Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele esclarece o que o homem deve fazer, deixar pai e mãe para pegar-se a esposa, mas ele também diz que o homem deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Então, o relacionamento de Cristo com a igreja é que é o modelo. Então, aí é que nós precisamos de estar entendendo o que está por trás da ideia do casamento eterno. O casamento ele é para perdurar para sempre. O casamento não é para se dissolver. Por quê? Porque o modelo do casamento
da igreja com um noivo, que é Cristo, é um casamento para a eternidade. Então, eu dou a vocês, maridos, uma orientação, que é o que está escrito em Efésios 5, 25 a 27. O apóstolo Paulo deixou lá escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem das águas com a palavra, para que pudesse apresentar a si a igreja em esplendor. Então, o papel no relacionamento do marido com a mulher, né, e a imagem do papel que o homem deve ter no relacionamento com a mulher é de um amor tal como Cristo amou a igreja. E de entender que o trabalho do Espírito Santo de Deus de purificar a igreja é parte do papel do marido para que não atrapalhe o trabalho do Espírito Santo na vida da mulher. Quantos e quantos maridos, amados ouvintes, quantos e quantos maridos, em lugar de amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja, eles causam dano no relacionamento da igreja, no relacionamento da esposa com Cristo, né? E, obviamente, isso atrapalha o trabalho do Espírito Santo, que é de purificar não só a mulher, não só o homem, né? Mas purificar o relacionamento deles do matrimônio. Da mesma forma, Deus chama as esposas para amarem seus maridos de uma forma que mostre ao mundo algo do nosso deleite em Cristo. Então, o apóstolo Paulo escreveu, na mesma carta aos Efésios, esposas, submetam-se a seus próprios maridos como ao Senhor. Então, uma mulher que não entende qual é o papel de se submeter ao seu marido, é porque não entende que, antes de se submeter ao seu marido, também deve se submeter ao Senhor. Né? Por quê? E ele explica, lá no Efésios 5, 22 a 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, e ele mesmo é o seu salvador. Então veja que imagem linda é essa que o apóstolo Paulo deixa bem claro, e que é o propósito de Deus, a imagem de se tomar o casamento, o relacionamento do matrimônio, tal como, né, o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, a gente não pode entender o relacionamento da igreja com Cristo quando a gente não entende ou não coloca em prática o relacionamento do marido pela mulher. Ou vice-versa. A gente não pode entender o amor que Deus requer do marido pela sua mulher, que é um amor além dessa palavra amor que vulgarmente é colocada aí no mundo. É um amor tal como o amor de Cristo, que é o cabeça da igreja, pela sua noiva. Então, Deus fez de cada casamento uma tela para a realidade espiritual. O relacionamento de Deus com a igreja é um relacionamento espiritual ou é um relacionamento material? É um relacionamento espiritual. Então, não se pode imaginar, em hipótese alguma, o relacionamento entre um homem e uma mulher que não seja fundado numa realidade espiritual, porque senão vira um relacionamento somente material. Ou porque um tem dinheiro e o outro casa porque o outro tem o dinheiro, ou porque uma é bonita e o outro achou que a beleza, né, física era o suficiente, né? Aí já vira paixão, não vira amor. Paixão passa, mas o amor não deve passar. Então, o relacionamento, o modelo para o relacionamento entre um homem e uma mulher no casamento deve ser norteado ou deve ser seguido da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo ama a sua noiva. Então, as palavras, atitudes, ações e decisões do marido, né, honram o noivo. Agora, se o relacionamento do marido com a mulher
e vice-versa, não for para honrar a Cristo, então, nesse relacionamento, as atitudes estão traindo o Senhor. A traição ao Senhor é algo muito, muito sério quando não se toma em conta que o casamento é o modelo da união de Cristo com a igreja. E o que mais diz o autor, irmã? Meu deleite está nela. Não deveria ser surpresa, então, quando Deus busca repetidamente a imagem do casamento para explicar o zelo e a intensidade de seu amor redentor. Por exemplo, em Isaías 54, versículos 5 e 6, diz: Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor, o Deus de toda a terra, ele é chamado. Pois o Senhor te chamou como uma esposa abandonada e triste no espírito, como uma esposa da juventude quando é rejeitada, diz o teu Deus. Quando Deus concebeu os maridos, ele queria que compreendêssemos algo de como ele é. Ele criou casamentos em sua história como ilustrações para que pudesse dizer a seu povo: assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a criou casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Isaías 62, versículo 5. Que coisa linda, né? Eu acho que poucas vezes as pessoas tomam em consideração essa imagem do amor de Deus pela sua noiva, que é a igreja, em comparação com o relacionamento do matrimônio entre marido e mulher. É muito difícil você encontrar uma pessoa com maturidade espiritual para entender que o modelo de Deus não é um modelo físico, é um modelo espiritual. E, portanto, o relacionamento físico é uma consequência, não é o principal. Amados ouvintes, o relacionamento físico entre o homem e a mulher é uma consequência e não o principal no relacionamento, porque tudo vem a partir da imagem de Cristo com a sua noiva, o amor de Deus refletido no casamento entre Cristo e a igreja. Então, quando a igreja hoje em dia, ela não faz aquilo que Deus mandou, quando a igreja tristemente hoje em dia não ensina essas coisas em tal profundidade, amado ouvinte, aí a coisa fica triste, porque a palavra de Deus deve ser ensinada, o evangelho deve ser ensinado genuinamente pelas igrejas, de maneira que as pessoas tenham uma visão geral de qual é o plano de Deus, não é, Marlice? Sim, verdade, pastor. Senão vai ficar uma visão distorcida, é o que está acontecendo hoje sobre o casamento, uma visão distorcida. Então, Deus fez com que os maridos tivessem prazer em suas esposas para que pudéssemos saber que Deus realmente se agrada de nós, para que pudéssemos acreditar em Deus quando Ele promete, lá em Oséias 2, 19 e 20, está lá escrito: eu me casarei com você para sempre, vou desposar você para mim em fidelidade e conhecereis o Senhor. Então, esse é o conteúdo profundo do relacionamento que Deus tem conosco e que a maneira como Ele é fiel conosco, a maneira como Ele quer que a gente usufrua desse relacionamento com Ele, para, em consequência, a gente estar pronto para ter um relacionamento matrimonial que chegue a honrar o Senhor. Embora nunca tenha se casado, Jesus sabia que era o marido tão esperado da história. Ele sabia que a sua vinda era o amor que o mundo esperava. E hoje, cada vez mais, né, com o esfriamento do amor, o que mais o mundo precisa é do amor de Deus. Porque o amor entre os seres humanos ele está se esfriando de tal forma que não se vê mais relacionamentos românticos, não se vê mais músicas românticas, até as músicas, até os autores de músicas populares já não criam nada romântico. Isso é um sinal de quê, amados ouvintes? É um sinal de que o amor, de fato, está se esfriando nesse mundo. Então, o que mais nós precisamos para
cumprir aquilo que Deus tem para nós é de usufruirmos e experimentarmos esse profundo amor de Cristo e do Senhor por nós. Então, por séculos, a noiva havia esperado o noivo, mas imersa no pecado, na vergonha e na separação, aí veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para satisfazer aquilo que a noiva esperava, que era a presença do noivo. E a semente que Deus plantou no jardim finalmente brotou no pouco conhecido jardim de Betlehem. Em Belém foi onde Jesus Cristo nasceu, né? Então, a semente que Deus plantou lá no jardim do Éden, lá no jardim do Éden, ela não frutificou por quê? Por causa da desobediência e por causa do pecado. Mas aquilo que deixou de ser cumprido lá no jardim do Éden se cumpriu em Belém, Belém da Judéia. Então, é muito lindo quando a gente comemora agora o Natal. Aliás, quando esse programa for ao ar, já deve ter passado o Natal, mas não custa a gente lembrar o quão significante foi, né, o reflorescimento daquela semente que foi plantada por Deus lá no Éden e que depois ela veio a frutificar e dela veio a nascer Jesus Cristo lá em Belém. O que mais diz o autor, irmã? Em vez de remover uma costela, ele agora assumiu as costelas e percorreu o longo e solitário caminho até o Calvário, assumindo a forma de servo, tendo nascido à semelhança dos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. O noivo não apareceu vestido de branco, mas ele foi vestido de humildade, foi criado na obscuridade, banhado em hostilidade e então crucificado em agonia. O primeiro marido procurou para encontrar sua noiva, e este último marido morreu para ter a sua noiva, a igreja, o casamento do Cordeiro. Sabemos que o casamento no jardim hoje visa nos preparar para algo além do casamento, porque um dia o casamento vai acabar. Na ressurreição, diz o noivo, não se casam nem se dão em casamento. Mateus 22, 30. Deus colocou a noiva e o noivo no centro da criação para plantar a semente de um futuro casamento entre Cristo e sua igreja. Quando Jesus voltar, porém, os casamentos que conhecemos darão lugar ao casamento para o qual fomos feitos. Ele retratou aquilo que Deus queria que ele falasse e escrevesse de uma maneira muito, muito perfeita. Na ressurreição, diz o noivo, não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, aquele casamento aqui, entre os homens, ele vai terminar. E o que deve prevalecer dentro do plano de Deus? O que deve prevalecer dentro do plano de Deus é o casamento entre Jesus Cristo e nós, a igreja, que vai acontecer e vai durar para sempre. Para sempre. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Ele veio para criar a sua igreja, para resgatar a sua igreja e para casar eternamente com a sua igreja, que são os seus escolhidos, que somos nós, o corpo de Cristo. Então, quando Adão veio para levar Eva, ele cantou: este, finalmente, é o osso de meus ossos e carne da minha carne. Quando Jesus vier para tomar sua igreja, as nações cantarão, como o rugido de muitas águas e como o som de poderosos estrondos de trovão. Assim vai ser quando Jesus voltar, né, para tomar a sua igreja. Vai haver sinais no céu, rugido de muitas águas, e aí, então, todos aqueles sinais, os trovões, etc., que já estão escritos que vão acontecer, as pessoas terão oportunidade de ver aquilo. Aleluia! Para o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. E reinará para sempre. Então, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e exultemos e demos a Ele a glória, pois as bodas do Cordeiro chegaram e sua noiva se aprontou.
foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, brilhante e puro. Está lá em Apocalipse. É a visão que Deus já colocou. É o que é suposto de acontecer, né? É para nós nos regozijarmos e nos exaltarmos e darmos ao noivo glórias, porque as bodas do Cordeiro, eu imagino, vão ser uma coisa linda do casamento do Senhor com a sua igreja. Então, um anjo declarará: bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. Bem-aventurados, irmãos ouvintes, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. A alegria de um marido que finalmente encontra a sua esposa sempre foi um sussurro da emoção que sentiremos quando esse grande e final casamento chegar. Depois de tudo isso, aí virá a recompensa de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, vai se concretizar definitiva e eternamente lá no céu. Deus nos deu esposas para que pudéssemos ver algo da beleza que Ele vê em sua igreja, né? Então, para isso é que Deus nos deu esposas, não para a gente se apaixonar. Não tem nada de a gente se apaixonar pela beleza da nossa esposa, se esse é o caso, mas Deus nos deu esposas para que nós pudéssemos ver algo da beleza que o Senhor vê em sua igreja, algo da beleza que Ele vê em nós. Então, esse amor, essa beleza, isso transcende a todos os conceitos de beleza que existem no mundo. Deus nos deu maridos para que pudéssemos ver algo da coragem, força e o amor do seu Filho. Veja o que Jesus Cristo fez por nós. Veja a coragem com que Ele enfrentou para chegar até aquela cruz. Então, esse noivo, né, que nós podemos ver nele a força, o amor do Filho de Deus, isso aí é o que norteia todo o nosso pensamento a respeito de casamento. Então, eu peço a vocês, amados ouvintes, reflitam sobre isso. Como é que você vive o seu casamento? Simplesmente tomado pela imagem ou pelas imagens do relacionamento físico seu ou do seu relacionamento emocional com a sua esposa, ou tudo baseado naquilo que Cristo é para nós? Reflitam sobre isso, irmãos e irmãs. Não deixem que os dias se vão sem vocês poderem aproveitar o sentido que o Senhor deu ao casamento. Amém, como temos que aprender, né, pastor? Muito, porque quando se fala de casamento é uma visão tão pobre que a gente tem no mundo, uma visão tão pobre sobre o casamento. Eu fico triste, irmã, de ver quando pessoas se casam simplesmente numa festa social em que ali chamam os amigos, chamam a família, vão lá para um lugar bem bonito, na montanha, fazem lá um coreto, uma festa, etc. Aquilo ali não tem nada a ver de casamento. Aquilo ali é uma coisa social, é uma festa social. Não tem as pessoas que fazem isso não têm a menor ideia do que é o casamento na visão de Deus. Às vezes gasta uma fortuna, né? Por conta da sociedade, de aparência, de mostrar, né? Um casamento muito bonito, um vestido de noiva muito bonito. Claro, isso é bonito. Dizer que não é bonito né? Uma noiva é muito lindo, uma noiva. Mas tem muitos casamentos aí de aparência para poder, às vezes, tapar alguns buracos, né? É por isso que a instituição do casamento tá do jeito que está, né? Muito bem, então vamos orar? Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai querido, nós temos tanto, Senhor, a aprender contigo, Senhor. Ó Deus amado, ó Pai, que nos colocamos, Senhor Jesus, com o nosso coração, Senhor, com toda a humildade, Pai, dizendo, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor.
Ó Deus, todas essas coisas, Pai, como praticar, Senhor, o verdadeiro casamento, a sabedoria do homem, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo e os filhos. Ah, Senhor, sabemos que é uma instituição divina que o Senhor veio trazer, Senhor, para nós aqui nesta terra, Pai. E queremos, ó Deus, ser merecedores dessas bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço.